Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos estar falando de uma pessoa, né, que é a raiz, aquela raiz que Deus falou. É um leão, então você já deve dar já dei 2 dicas aí, né, dessa pessoa raiz, dessa pessoa que tinha um símbolo da sua tribo como leão. Então prepara o teu coração. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Hoje é uma aula especial, né? Todas as aulas são especiais, mas essa é um personagem que faz o fundamento aí da nossa linhagem messiânica. Então é importante você estar bem atento aí nessa aula, aprender bastante. E todas as aulas são linkadas, todos os personagens são linkados. E mais um Esqueceram de Mim. É um personagem não tanto esquecido, mas também considerado esquecido, né? Porque pouca gente fala desse personagem, então a gente vem trazer a memória aqui de quem é esse personagem numa vertente mais espiritual, numa vertente mais de um fundo mais bíblico e espiritual dessa situação, tendo uma moral da história aí, vamos dizer assim, como as pessoas falam, né? E Deus abençoe esse dia, que te abençoe e que o anjo do Senhor seja sempre guardando o seu lar, a sua saúde, que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. A série ainda Esqueceram de Mim, tá? Nossa série Esqueceram de Mim, e o nosso personagem de hoje é Judá. Judá, né? Você vai ter uma semelhança, leão da tribo de Judá. Jesus vem da onde? Da raiz de Davi, que Davi vem da linhagem de Judá. Então, como o professor Edson falou, de uma linhagem messiânica, tá? Judá foi o 4º filho de Jacó e Lia, tá bom? Então a gente vai estar falando desse personagem. Mas abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 49, versículo 8 e 10. Gênesis 49, versículo 8 e 10. Diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, Gênesis de 8 a 10, né, fala sobre Judá, e a gente vai justamente estar falando, o 4º filho de Jacó, ele deu origem à tribo, né, que descendeu quem? Jesus Cristo, o Messias. A história de Judá na Bíblia está registrada no livro de Gênesis. Então está toda baseada no livro de Gênesis. Você vai ver, a gente vai falar aqui também, incluído na história de José, porque ele era filho de Jacó. Então você vai pegar de Gênesis ali, depois ali de Isaac, Jacó, e você vai já começar a ver a história de Judá, ok? Vamos então? O nome Judá vem do hebraico Eudá, que é o nome Judá. É amplamente aceito que o nome Judá significa louvado. Na ocasião do seu nascimento, sua mãe Lia disse: esta vez louvarei o Senhor. Então a mãe dele disse isso. Judá foi casado com uma mulher cananeia, filha de Suá de Adulão. Com ela, Judá foi pai de Onã e Selá. Desde cedo, Judá ocupou a posição de líder entre os filhos de Jacó. É esse papel que ele aparece envolvido em situações decisivas da história de sua família. De certa forma, ele impediu que José fosse morto por outros irmãos invejosos. Ele sugeriu que José fosse vendido como escravo à caravana de comerciantes ismaelitas. Foi dessa maneira
que José acabou indo para o Egito, lá em Gênesis 37, 12 ao 28. Então, como a gente estava falando, a história de Judá está lá no livro de Gênesis. E como é o tema da nossa aula, esqueceram de mim, porque às vezes quase não se fala, né? Então a gente está até voltando aqui, né, professor, às origens. A gente está trazendo a origem daqueles personagens que começaram a história, que de verdade fundamentaram muitas coisas daquilo que a gente vivencia hoje e até da questão de Cristo. Porque você que está acompanhando aí, volta nas aulas passadas, não perde a sequência não. Perdeu uma aula, dá para assistir depois. Aproveita enquanto a gente está com a nossa aula online. Depois a gente vai ter que ver um sistema, se a aula vai permanecer online, como é que a gente vai fazer. Teve gente que talvez vai falar assim, não tira não, por favor, e tal. Até para a gente é bom, né, professor? Que às vezes tem coisa que a gente fala aqui que é do Espírito, né? Vem, flui, e a gente mesmo se surpreende, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, você que não pegou as aulas, pega lá atrás, faz a sequência. Vocês não fazem maratona, série da Amazon, até da Netflix, maratona escola dominical. Eu gostei do Pedrão. O Pedrão, quando entrou na igreja, falou, pastor, eu entrei na igreja agora, mas eu estou maratonando todas as pregações, todos os cultos aí, para me integrar na igreja. Eu achei aquilo tremendo. Então, você que quer aprender a Bíblia, a palavra, não fala assim, perdi semana passada, poxa, que pena. Está salva. Vai lá, vê de novo. Tá bom, professor Ed? Manda para nós também aí. Fala aí, desse cara aí, chamado Judá. Judá era o filho de Lia, né? Lia e Jacó. Nas aulas passadas nós falamos de Lia, e ela teve 4 filhos, né? E os 4 filhos ela botou um significado, né? Uma aula maravilhosa, que era o significado de ver, ouvir, apegar-se, e ela desistiu, né? E falou, agora eu só quero louvar, porque não importa se meu marido me ama ou não, agora eu vou louvar, porque antes ela queria ver, agora meu marido vai me ver, agora meu marido vai me ouvir, agora meu marido vai se apegar a mim. E quando nasceu Judá, ela falou o seguinte, não vou deixar nas mãos do Senhor e agora só vou louvar. E nasce Judá ali, e é engraçado que os filhos de Jacó, nessa época, eles não se importavam muito com Deus não, porque as pessoas acham que já nasce de Jacó, a pessoa já nasce falando com Deus, conectado. Não. Para tu ter ideia. É igual filho de pastor, né? Todo mundo acha que filho de pastor já nasce convertido, né? É mais ou menos. Nasce que vai pregar. É mais ou menos uma analogia, é isso aí. Até frustra a criança. Isso. Bota seu filho para cantar, bota seu filho para pregar. Eu recomendo que não faça isso. Não faça isso, deixa ele escolher. Às vezes ele quer ser um simples músico na igreja, a pessoa comum na igreja, um professor, entendeu? A habilidade não desenvolve outro ministério, não é verdade? Então, os filhos de Jacó e Jacó em si, os 12 filhos, não tinham esse apego com Deus. O único filho que era apegado com Deus era José, que era um homem conectado a Deus. E por isso, pelos seus sonhos que José tinha, que Deus falava com José abertamente, através de sonhos, por essa conexão, todos os irmãos o invejavam. E alguns dos irmãos, todos eles, menos Rúben e Judá, queriam matar José. Olha só, tinha uma inveja tamanha ao ponto de matar. E um dia eles foram, o pai deles manda eles para José, vai ver onde seus irmãos estão. E José foi ver lá, e os irmãos de longe tramaram a morte dele. Vão matar esse camarada. Vamos matar. Rúben saiu e falou, não, nada de matar, nós não seremos, é nosso irmão, é nosso sangue. E Rúben deu uma afastada, decidiram, falou o seguinte, vamos botar ele num poço. Rúben falou, vamos botar ele num poço, depois a gente decide o que vai fazer, só para dar um castigo nele. Aí Rúben jogou ele no poço e se afastou, não sei, a Bíblia não diz o que aconteceu. E os outros que sobraram falaram o seguinte, não, vamos matar ele agora, não tem jeito, vamos matar ele. E Judá, ele tomou uma atitude bonita, ele falou, olha, não, matar não, de maneira nenhuma nós seremos culpados pelo sangue do nosso irmão, é nosso irmão de sangue e carne, nós podemos matar ele assim, não, vamos matar. Ele falou assim, então
está vindo uma caravana ali, vamos vender ele para os ismaelitas. Aí pegaram José e venderam. Então Judá ali, ele toma um primeiro passo, né, que impediu que matassem o seu irmão José. Ele teve essa primeira atitude. Eu falo o seguinte: Judá, a gente vai estudar nessa aula que Judá teve vários erros na vida dele. Ele começou errando. Nessa época que ele impediu que matasse José, ele já era pai de 3 filhos, já era um homem, já era um cara formado, mas ele tinha cometido na sua vida anterior um montão de erros que a gente vai estudar e aprender com esses erros. Não é só falar qualidades de um personagem aqui, mas é aprender com os erros desse personagem. Foi uma conversão, ele se converteu. Aqui foi o primeiro passo da conversão dele. Ele tinha errado em um monte de coisa, mas ele era um homem bom. Mas ele tinha errado em algumas coisas que a gente vai comentar, não vou adiantar a aula. E aqui, quando ele decide não matar José e vender, foi o primeiro passo dele da conversão. Ali ele tomou uma atitude correta até a finalização da conversão, que a gente vai aprender quando ele estava lá no Egito, justamente com o governador do Egito, que era o próprio José, mas disfarçado de Faraó. Ele estava lá e ali ele dá o último passo da conversão de Judá, o que tornou ele o leão da tribo, o líder da tribo, ao ponto do seu pai, no final, abençoar ele com a bênção de primogenitura. Quer dizer, nem foi para Rúben, que era o primeiro filho, e nem para José, que era o filho mais amado. A bênção de primogenitura, todas as pessoas conhecem. O que era a bênção de primogenitura? Era a descendência de Abraão. As pessoas acham que a bênção de primogenitura é algo espiritual, que ia sair fogo na mão dele, que ele ia ter, sei lá, que ele ia ter poderes especiais, que ele ia ter muito dinheiro. Não, a bênção de primogenitura era o poder de ser pai de uma grande nação espiritual, vamos dizer assim, uma nação espiritual. E a bênção de primogenitura foi de Judá, onde lemos o texto aqui, ó, e até que vem assim, ó, e a ele, e nele, né, se congregarão todos os povos, entendeu? Todos os povos orariam para a tribo de Judá e falaram, realmente, é uma congregação. Então, essa foi a bênção final, e a gente vai aprender sobre isso na aula de hoje. E vamos chegar nesse ponto. Muitas pessoas, elas acham o seguinte, que a bênção é ter um carro, é ter uma faculdade, é ter um diploma, é formar. Bem, nós estamos percebendo que não é isso, porque pessoas que têm dinheiro, carro, mansão, títulos, faculdade, diplomas, estão se matando, estão deprimidas, não querem mais viver. Então, o objetivo não é isso. E qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é família. Família. Ser pai de uma nação. E como é que você é pai de uma nação? Judá teve 1 bilhão de filhos? Não. Ele só teve 3 filhos. E esses filhos, de um deles, nasceu uma nação inteira, né? Na verdade, ele teve mais 2 filhos depois, com outra mulher. A mulher dele falece, ele teve, que a gente vai aprender aqui, teve mais 2 filhos, e através de Pérez é que veio realmente a tribo aí. Vamos aprender aí nessa aula, então é só uma introdução para a gente poder avançar. Vamos avançar, mas eu queria dar uma meditada em algo que você colocou, que eu achei que é muito importante. Porque quando a gente fala da tribo de Levi, né, que todos lá da tribo de Levi já eram incumbidos de ser levita. Então, a gente tem aquela concepção de algumas coisas como se fosse tudo perfeito, né? Quem é de Judá já era o guerreiro, já era aquela coisa toda, e parece que não pecava contra Deus. E, na verdade, a gente vê, se ninguém pecasse contra Deus, Jesus não precisava vir. Porque Jesus foi o único que não teve pecado. Jesus foi o único que não teve, né, dedo de acusação contra ele. Então, todos os antecedentes de Jesus pecaram.
Porque às vezes a gente está falando, porque às vezes a gente vai falar algumas coisas aqui, né? Que talvez algumas pessoas podem falar assim, meu Deus, mas como é que pode? É verdade. Né? É verdade. Então eu já estou preparando os corações, que às vezes parece, quando a gente está falando esqueceram de mim, parece que só é contada a parte boa da história. A Bíblia conta várias vertentes. A gente vai entrar aqui Isso em aí. temas polêmicos. Você falava, Judá fez isso e ele é o leão da tribo de Judá. Dele veio o Messias Jesus. Isso. É verdade, mas na tribo de Jesus também teve pessoas... Davi, pô, que coisa que Davi fez? Ainda teve a prostituta, que é a Raabe foi uma prostituta que deu origem ao Messias. Da linhagem de Raabe. Então Jesus é da linhagem de uma prostituta. E você vai falar o quê? O quê? Entendeu? Mas isso foi, aí a gente entra no campo da religiosidade e pintou tudo bonito só. Tudo, é verdade. Como se as pessoas fossem perfeitas, né? Aí vem aquela história dos... o Jesus de cabelo cacheado, louros e olhos azuis. E aqueles caras ultra santos com aquela voz. A pastora outro dia até pregou que tem um segmento religioso que eles são preparados para a voz trazer paz, para a maneira de falar, trazerem uma paz interior. Então tudo se prepara para se conectar através daquilo que vai ser falado. E a gente fala aqui, o professor meu Deus fala do assim, céu. esses caras são doidos. A gente não tem preparo nenhum. Aqui é tudo no espírito. Se você fala o seguinte, rapaz, essa palavra tocou no meu coração, pode ter certeza que não foi eu. Não foi eu, porque se eu vou falar com as pessoas se aborrecem mais do que a pessoa fica emocionada. Se você está se emocionando com alguma palavra que eu falei aqui, não sou eu. É isso aí. A gente fala aqui mesmo no coração, né? Vamos dizer assim, né, professor? Então, eu acho interessante a gente parar e refletir sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que ser perfeitas, igual aquela pessoa que fala assim, você pode até ensinar isso para alguém, pegar essa história e ensinar que aquela pessoa que convive com você e fica falando assim, não está na hora ainda, eu não estou preparado, eu não estou isso. De verdade, a gente não nasce preparado, não. É Deus que prepara a gente. E a gente é preparado no caminho. A gente é preparado no caminho. O Senhor caminha com a gente. Pega lá aqueles discípulos lá no caminho de Emaús que estavam desistindo, e Jesus caminhou com eles, foi ensinando a eles até eles entenderem o processo. Então, na história de Judá, a gente vai ver, o professor Edson usou esse termo conversão, que parece que conversão só tem do tempo de Jesus para cá. É verdade. Né? Mas lá atrás também tem uma mudança, porque conversão, gente, na verdade, não é só um ato... é o despertar da mentalidade cristã. É quando a gente muda de mentalidade, Romanos 12, é quando eu entendo a transformação do meu entendimento. Espera aí, eu estou caminhando para o lado errado. Jesus é o único caminho, eu tenho que ir para cá. Minha mente está indo para cá. Opa, eu me desviei, eu estou caminhando para o lado errado, eu tenho que voltar para o caminho, eu conheço o caminho, o que eu estou fazendo que eu estou fora do caminho? Então tudo isso é importante. E na questão de Judá a gente vai ver aqui agora, né? Por isso que o próximo tema nosso aqui, o próximo tópico nosso é o que podemos aprender com Judá. O que a gente pode aprender? Olha só, agora pega essa aí porque é forte e compartilha esse negócio, que agora a aula vai dar uma esquentada boa. Então, a gente vai pegar primeiro, tipo assim, conta primeiro, tem duas notícias, uma notícia ruim e uma notícia boa. Aí tem pessoas que falam o seguinte, conta ruim primeiro, não é verdade? Eu falo, não, mas eu vou começar a contar, não, conta boa primeiro, que é os acertos de Judá. Judá teve erros e teve acertos. Eu vou começar falando sobre os acertos de Judá e eu tenho certeza que nas próximas perguntas a gente vai destrinchar esses acertos aqui. A gente só vai botar em tópico os acertos de Judá. Depois eu vou colocar em tópico os erros de Judá, que também a gente pode tirar grande proveito. Às vezes a gente tira mais ensinamento dos erros de uma pessoa do que dos acertos. Porque através dos erros tu fala, não vou fazer isso mais, eu não vou errar dessa forma, entendeu? Então os acertos de Judá foi Judá que convenceu a não matarem José. Isso a gente viu agora, né? A lançarem ele na cisterna, né? E depois vender os ismaelitas. Em Gênesis 37, 26. Então foi Judá que foi o primeiro passo de Judá. Judá
que se colocou fiador de Benjamim. Nós vamos esclarecer essa história. Lá no Egito, Judá se pôs como fiador de Benjamim, quando José, sem ser reconhecido pelos seus irmãos, queria prendê-lo e acusá-lo de ter roubado um cálice de prata, isso em Gênesis 44, 14 a 18. Judá, que rogou a favor de Benjamim para preservar a vida de seu pai, Gênesis 44, 20, foi da tribo de Judá que veio Jesus Salvador, e ele é conhecido como leão da tribo de Judá. O próprio Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. Nós podemos encontrar isso em Apocalipse, né? Judá, ele tinha uma liderança. Não, Judá também foi escolhido por Jacó para liderar uma caravana ao Egito, né? Daí que a pessoa fala assim: poxa, eles não moravam lá naquela região? O que os israelitas foram fazer no Egito, né? Então o que aconteceu? Decidiu a tribo de Jacó todinho ali, decidiu, falou o seguinte: ó, no Egito está melhor, porque lá o governador é José. Vamos todo mundo, a tribo toda, ir para o Egito? Eles decidiram, e depois eles saíram do Egito, né? Foi o Êxodo, que a gente é o próximo livro que se conecta na Bíblia, a saída. Então essa caravana de migração de Arã ali, Padã Arã, de migração para e aquele região ali para o Egito, que era muito próximo ali, essa caravana toda, todo o povo se deslocar, o líder que guiou foi Judá. O pai dele falou: Judá, você é um líder nato, guia todo mundo, guia o povo, guia a caravana, faz a caravana. E Judá foi de Gozém, né? Saíram ali, chegaram em Gozém. Judá tinha também uma liderança nata, né? O pai mesmo dele disse, em 1 Crônicas 5:2, diz assim: porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José, né? A primogenitura foi de José, mas ele era o mais poderoso entre os irmãos. Na verdade, nós cremos que a bênção dobrada foi de José. Isso há divergência no meio espiritual, porque uns acreditam que o judeu mesmo acredita que a primogenitura é a possessão de terras. O judeu acredita nisso. Então, como José recebeu dupla porção de terra por seus dois filhos, Efraim e Manassés, e Judá recebeu uma porção de terra só, acredito que se a bênção de primogenitura foi de José. Mas outra vertente do povo hebreu e dos cristãos acredita que a primogenitura foi de Judá, porque foi a única tribo que se preservou, foi o judeu. A única tribo que existe hoje, do jeito que era lá atrás, é a tribo de Judá, que são os judeus. As outras todas se misturaram com os povos. Então você acredita que Judá é que recebeu a bênção de Abraão, na bênção de primogenitura, no quesito pai de uma grande nação. Então, esses foram as qualidades, os acertos de Judá. E agora a gente vai comentar um pouquinho dos erros. Se você quiser comentar sobre os acertos, a gente pode passar para a parte de erro aí. E na parte de erro eu tenho que contar uma historinha, né? A historinha pregressa de Judá, antes de acontecer coisas com José ali. A gente vai contar a história de Judá, né? Judá era um homem, ele teve 3 filhos com a sua esposa, mas a sua esposa morre e ele teve que arrumar uma esposa para os seus filhos. Então, ele, para o primeiro filho, que era o filho o nome do seu filho era era um homem mau, e ele não conhecia, Judá não conhecia que o filho dele era perverso, Então ele arruma uma esposa que é Tamar, que significa palmeira, né? Porque é uma planta muito importante naquela região de deserto. É uma planta que nasce no deserto e dá sombra, né? Então ele arruma uma esposa para mas era muito mau, era perverso.
E por causa da perversidade de Er, Deus matou Er. Olha só, poucas vezes eu vejo na Bíblia essa descrição: Deus matou fulano. E Deus matou Er por um único motivo. Ele não queria honrar a promessa de Abraão de ter filhos. Ele não queria, além de ser perverso, ele não queria ter filhos. Eu estou dizendo que não é um pecado ter filhos. Um pecado é que Deus deu uma ordem, uma promessa, e ele não cumpriu a promessa, que era podendo ter filhos, casado, com disponibilidade para isso. Ele não queria, ele não queria constituir família. A palavra diz que esse homem era perverso demais. Então Deus o mata. Aí, a lei do levirato era o seguinte: um homem não podia, que era a lei da época, para preservar a bênção de Abraão, um homem não podia ficar sem descendência, sem filhos, senão a mulher ia ficar, porque antigamente não é igual hoje, meu irmão, precisava de filho para plantar, filho para colher, não existia não, mas a Tamar ia viver como? Ia comprar coisa da onde? Não era mercadinho, as pessoas ficam, não, mas ia lá no mercadinho, não tinha mercadinho, não tinha supermercado, não tinha nada, se comia aquilo que plantava, e uma mulher tinha que tomar conta de casa, plantar, arar a terra, não dava conta, o homem tinha que ter filhos. Por algum motivo não queria ter filhos, ele provavelmente vivia de caça, e uma mulher naquela época não caçava, porque caça é muito difícil caçar com arco e flecha, com lança, entendeu? Então Judá, por essa lei, teve que arrumar o próximo filho, tinha que casar com ela. Falou, então o próximo filho era Onã. Então Judá vai lá e pega Onã, que também era outro filho perverso, e casa ele com Tamar, para honrar a lei do levirato. Então a lei, quando ele casa com Onã, Tamar casa com Onã era perverso, e ele ainda fazia mais. A Bíblia relata que na hora da relação que ele tinha com a sua esposa, ele jogava um sêmen na terra, para não ter filhos, o coito interrompido, né? Então, ele era perverso a esse ponto, a imaginar esse ponto. Lógico, um modo contraceptivo é da nossa geração, isso daí. Agora, o desejo maligno de não procriar, de não ter filhos, isso daí não é uma coisa comum. Filhos são bênção do Senhor, entendeu? Não, mas eu não pude ter porque eu não tenho útero, eu não gero esperma. Tudo bem, aí já é uma outra ocasião. Mas você é novo, casou, quem quer casa quer criança, não é verdade? Não é o ditado assim? Quem quer casa quer criança, e quem quer criança quer jardim, quem quer jardim quer flor, e aí vai, diz o poeta, né? Então é uma sequência, e ele não queria, Onã também não queria, e Deus o que fez? Matou Onã. Aí sobrou o último filho de Judá, que era Selá. Ele era muito novo, então ele fez uma promessa a Tamar, falou, não, ele é muito novinho, quando ele virar um homem de verdade, tudo bem, aí pela lei eu dou ele para casar com você, Tamar. Agora por isso você está livre, volta para morar na tenda, mas você está livre por enquanto, até que Selá pegue uma idade de homem e possa casar. Tamar confiou na promessa de Judá, porque um homem tinha que valer a sua palavra, mas Judá não honrou a sua promessa. Ele chegou a uma idade de homem, e na hora de casar, Judá teve medo, porque pensou que a maldição estava sobre Tamar. Ele não conhecia seus filhos, que eram homens perversos, homens malignos, e ele falou, não, maligno deve ser essa mulher Tamar, que cada filho que nasce morre, e a culpa é sempre da mulher, como diz o negócio, né? Mas não era uma mulher que estava honrando a sua palavra, e a palavra diz que ela acreditava na bênção de Abraão, ela queria aquela bênção para ela, e ela tomou uma atitude assim, desesperada, porque ela ia ser uma mulher largada, abandonada na humanidade, sem filhos. Naquela época os seus pais iam morrer, porque ela estava na casa dos pais, e ela ia ficar sozinha, mendigando, porque era isso que acontecia com as mulheres onde seus pais
muitas delas viravam até prostitutas, porque viúvas, ninguém queria casar mais e já passava da idade. Então ela percebeu que Judá não ia cumprir a palavra. Judá não queria, e ela queria cumprir a promessa de Abraão. Ela, hein? Uma mulher que não era daquela região, ela queria, se eu não me engano, ela era cananeia, ela queria cumprir a promessa de Abraão, e Judá não. Olha só, isso para você ver, hein? Então ela sabia que Judá era um pastor, se deslocou e ela foi num vale muito conhecido, onde eles falavam, e ela se cobriu o seu rosto e se disfarçou de prostituta, e chamou Judá, e Judá se deitou com ela. Você acredita? É isso que o pastor falou aí, que é a parte implementada. Judá, a mulher dele tinha morrido, então, presta atenção, naquela época, se ele fez, ele já estava acostumado a fazer isso, se deitar com prostituta. A Bíblia não fala isso, mas ele foi muito facinho. Chegou lá no vale, a mulher, oi, tudo bem? Você quer deitar comigo? E ele, sim, claro, quanto é que tu está cobrando? Peraí. Então ele era um camarada que já estava errado já, entendeu? Ou não sei, não posso avaliar, não vamos avaliar aí, fazer juízo da vida de Judá. A gente não pode fazer juízo, mas conjecturar, né? A gente pode. Vamos ver. Mas tem pessoas que falam, não, foi a primeira vez de Judá com o negócio. Ela se disfarçou de uma prostituta, e ela chegou e falou o seguinte, ela foi esperta, ela falou o seguinte, não, ele falou o seguinte, eu posso te dar um cabrito. Falou, ótimo, mas qual é a garantia que você vai me dar? Eu quero uma garantia sua. E ele falou o seguinte, mas então, o que você quer? Então, ela faz uma troca, falou, não, faz o seguinte, não precisa me dar o cabrito agora não, me dá o seu selo. O selo era como se fosse um sinete, hoje a gente fala sinete, né? Que era a marca de Judá, a marca de sua linhagem, que ele pegava ali aquela marca, batia naquele local, batia aquele sinete, onde tudo que tivesse aquela marca era de Judá, senão não se sabia. Hoje o sinete de um homem, por exemplo, você chega numa fazenda, você olha o gado tudo marcado, sabe? Aí tu fala, aquele gado é o gado da fazenda tal, como é que você sabe disso? Não, porque ele está marcado com o sinete. Então ela pede o selo de Judá, o sinete de Judá, pede o seu cordão, que era um lenço onde se pendurava o silente, era um lenço mesmo, porque antigamente Judá não usava um cordão, né? Era um cordão em forma de lenço, ele dobrava um lenço assim, que também servia tanto para limpar o rosto e cobrir do deserto, como para pendurar o sinete. Uhum. E pegou o seu cajado, pegou o cajado de Judá ali. Então, ela pegou esses 3 itens, e nesses 3 itens, ela foi o seguinte, lá na frente, o povo descobriu que ela estava grávida, ela ficou grávida de Judá, ela queria isso, ela ficou grávida de Judá, e o povo falou, é nora que fala, né? Sua nora está grávida, não tem marido. Judá falou o seguinte, olha como Judá já estava meio vamos apedrejá-la. Judá fez isso. Então, o erro de Judá, mandou apedrejar uma mulher. Aí ela falou o seguinte, não, ela foi esperta, manda meu sogro avaliar os itens, porque o pai da criança que está no meu ventre é dono desses 3 utensílios. Aí Judá falou, é para já, eu vou descobrir quem é o pai. Aí quando Judá chegou lá, Judá começou a mudar a mente dele. Quando ele chegou lá, ele viu que o sinete era dele, o lenço era dele e o cajado era dele. E ele fala uma coisa magnífica de um homem de honra. Ele falou o seguinte, ela é mais correta do que eu, ela é mais certa do que eu, ela é uma pessoa mais digna do que eu. Eu sou o pai da criança que está no ventre dela, e eu não dei selar para ela, porque eu sou um cara, ela é mais digna, ela teve dignidade, ela foi atrás do que é dela, porque ele entendia o que era uma mulher não ter filhos naquela época. Eu que sou um cara indigno, eu nem chamei ela para a tribo, para morar com a gente aqui, mandei ela para a casa dos pais,
e nem dei uma oportunidade dela casar com meu terceiro filho, Selá. Eu abandonei essa mulher, e essa mulher correu atrás do que era dela. Apesar de todo o erro dela se passar como uma prostituta, mas o dono desse filho, que está no ventre de Tamar, que era cananeia, que tinha prática diferente, é meu. Então, no lado espiritual, vamos botar o lado espiritual aí, quando o inimigo chega para tomar, pastor, ele toma 3 coisas da gente. Ele toma o selo, o lenço, né, o cordão e o cajado. E o selo, ele fala da marca do Espírito Santo. A primeira coisa que o inimigo toma de você, quando você parte para esse lado, ele toma a marca do Espírito Santo, o selo, aquilo que te marca, aquilo que te identifica como cristão, né? Porque em Eclesiastes 1:13 a 14 diz assim: foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor, ele é a balança da nossa herança, ele é o fiel da balança. Aleluia. Para redenção e possessão adquirida e para louvor de sua glória. Entendeu? Ele é o fiel da balança, ele é o que vai garantir a sua entrada no céu. É ele que vai dizer ao Pai e ao Filho o seguinte: ele foi selado por mim, ele está marcado por mim, ele tem o sinete do Espírito Santo, ele tem a marca do Espírito Santo. Em alguns cristãos falam, ele tem a marca da promessa. Aleluia. Não é verdade? Então, primeira coisa que o inimigo faz é roubar a sua promessa, é roubar a marca da sua promessa, o seu selo. A segunda coisa, sabe o que é? Ele rouba o seu lenço, né? O seu lenço, o seu cordão. E o lenço, ele tipifica o quê? É aquilo que limpa as lágrimas do nosso rosto. Quando o inimigo chega, a primeira coisa que ele tira é a capacidade do quebrantamento, da comunhão. Quantas pessoas que abandonaram o Senhor e voltaram, pastor, chegaram aqui na igreja e conversaram, falaram: eu não quebranto mais, eu não choro mais. Há muitos anos que eu não choro aos pés do Senhor, há muitos anos que não desce uma lágrima. A pessoa assiste um culto inteiro e não desce uma lágrima. A pessoa escuta uma aula inteira e a pessoa não é capaz de se emocionar, não é capaz de sentir o Espírito mais, não é capaz de se derramar. Sabe o que é isso? É que o inimigo vem e roubou o seu lenço. Ele roubou a capacidade de você ter emoção no Espírito, de se ajoelhar e se entregar ao Senhor. Eu vejo pessoas duras, coração duro. O pregador faz uma peripécia para te comover, para te levar ao quebrantamento, e a pessoa não se comove, não se comove. E o lenço também servia de cordão, que é a ligação que temos com Deus. Em Eclesiastes 12:6 diz assim: sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata. Lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata. Quando o inimigo pegou aquele cordão, ele roubou a sua capacidade de se quebrantar e a sua ligação, o cordão de prata que se liga com o eterno. E isso não é só no cristianismo não, hein? E isso em todas as religiões do mundo. O cordão significa a ligação com algo, entendeu? Na magia negra, em toda coisa as pessoas usam contas, usam cordões. E no cristianismo também o cordão significa um pacto de ligação com aquilo que você mais ama e mais adora. E o nosso cordão, por isso eu não tenho cordão nenhum, o nosso cordão de prata é espiritual, é aqui dentro, ó. O nosso cordão, a nossa ligação está aqui dentro. A gente não precisa mais botar nada no pescoço, porque a nossa ligação, o apóstolo Paulo falou o seguinte: tudo aquilo que estiver ligado no céu estará ligado na terra, espiritualmente. Então o inimigo vem, lança a mão desse cordão e depois ele lança a mão do cajado, né? Que é a última coisa que Tamar pede, o cajado, a autoridade, o compromisso, a responsabilidade. O significado desse instrumento no Antigo Testamento era a autoridade e direção do Espírito. Davi levou à funda 5 pedras, mas não deixou o seu cajado. 1 Samuel 17:40.
Quer dizer, o cajado é mais conhecido, né? O cajado é o símbolo do seu ministério, do seu de um pastor, da sua autoridade, do seu compromisso, do seu, né? Daquilo que te dá um compromisso com Deus. Então, o que aprendemos com Judá, naquele momento que ele deita com Tamar, deita com sua nora, que ela se passou como uma prostituta, ele perde 3 coisas. Ele perde o selo, ele perde o cordão e ele perde o cajado. E o momento que ele reconhece isso, ele reconheceu diante de Tamar e falou o seguinte: ó, eu sou um miserável, eu estou mais errado do que ela está muito superior como ser humano do que eu. Ela vai, eu vou assumir a criança, ela vai, devolve esses utensílios, o selo, o cordão e o cajado. E Judá, quando ele foi pagar, que ele falou o seguinte, ele foi pagar a prostituta, que era Tamar, que estava disfarçado, ele falou com um servo dele, falou, vai lá e leva o cabrito. Aí o cara falou, não encontrei, então solta esse cabrito que a gente nem quer, porque eu sou um homem de honra, falou para o servo dele. Quer dizer, a Bíblia está dizendo aqui que Judá, antes, ele tinha mais compromisso com prostitutas do que com uma pessoa de sua própria parentela, sabe? Não honrou Tamar. Ele tinha, não, eu tenho que manter a minha palavra com a prostituta. Falou assim na frente de todo mundo, sem vergonha. Mas a palavra que ele tinha com Tamar, ele não cumpriu. E a gente vive um evangelho assim, que pessoas que têm mais compromisso com quem está lá fora, com quem está no mundo, com prostituta, com pessoas que não tem nada a ver com quem está aqui dentro, entendeu? Compromisso com o nosso povo. O cara quer dar, não pode dar comida a qualquer um no mundo aí, pode ajudar, mas quando a pessoa está, nós temos que ter compromisso com nós mesmos, uma aliança entre igreja. Qualquer briguinha, pastor, estou saindo porque eu não aguento mais esse irmão Edson, vou meter o pé, esse cara, em vez da pessoa for lá e falar, cara, eu tenho um problema contigo, eu vou falar, pô, meu irmão, me perdoa, você quer que diante do pastor eu te peço desculpa? Eu vou pedir desculpa, mas não, o cara, aí na frente do cara do trabalho, da prostituta, o cara quer manter a posição, foi a posição de Tamar, de Judá. Ele queria se amostrar para uma prostituta, mas Tamar mesmo não se amostrou. Então, isso é o que podemos aprender, mas ele reconheceu o seu erro e recebeu todos os seus utensílios de volta, o selo, seu lenço e seu cajado. Que interessante isso, você colocou e discorreu aqui, né? E foi uma gama de informações, de conhecimento bíblico. Para a gente sempre faz analogia, como você acabou de fazer, como que tem gente que entrega fácil, né? As suas coisas com Deus, né? Aquilo que Deus dá, como tem gente... Tremendo que você falou aí. Como tem gente que entrega fácil, né? E nem fez falta para ele. Meu Deus, aí né? O Espírito já está descendo aí. E nem fez falta, tem gente que é assim. Mas parece que tem gente que nem faz falta aquilo que Deus deu, aquilo que é um honrado diante de Deus. Ela só se disfarçou. Gente, se você pegar essa analogia, o inimigo fez isso, persuadiu Eva lá no Éden. E ela entregou tudo que Deus tinha dado de mão beijada. Quantas vezes as pessoas não fazem isso? Né? É aquela história, você trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Você acabou de falar, tem gente que está por aí, está chateado com o irmão da igreja, ou com a igreja, ou com o pastor, e está, eu vou fazer por fora, eu vou ajudar, eu vou fazer lá, não pode ser assim, não tem como, né? Não tem como. E você vê que aqui é o fluir do Espírito, que a gente tem um conteúdo histórico, né, que a gente teológico, a gente tem, mas essas revelações que vêm, é tudo aqui na hora. É verdade. Né? É verdade. A gente não tem essa programação, até das analogias que vai se fazer, que vai fluir. Então isso aqui está vindo, se você está assistindo essa EBD, é porque Deus está falando com você, é isso que eu quero dizer. Não, já estava programado, ajudar, né, os temas que ele acabou de falar, mas isso que está acontecendo aqui agora, você tem trocado aquilo que Deus te deu, você não tem valorizado o que Deus te deu. Gente, eu vou falar uma coisa aqui,
Quantas pessoas não valorizaram o culto no templo quando perderam? É verdade. E agora está voltando e o pessoal não está valorizando de novo, porque não está vindo. Você consegue entender isso? E pastor, eu tô em pecado. Não, a gente precisa mudar a mentalidade, só isso. Eu preciso mudar, irmão, só isso. Vou falar uma coisa aqui, professor. Tem semana que o Espírito Santo me converte de novo. Porque eu li pouca Bíblia. Porque eu orei pouco, pastor, professor Edson. E é verdade, tem semana que eu tenho que tomar uma chamada do Espírito Santo. Você trabalhou muito, você visitou muito, você ficou muito na igreja com os irmãos, mas você leu pouco a Bíblia, você orou pouco. Eu falo que o inimigo nem tomou o cajado, mas ele botou a mão em cima, né? É isso aí. Não aquele negócio, ele não levou, mas o Espírito Santo falou, o seu sinete, o cara tá com a mão. É isso aí, ó. O seu cajado... Ele vai levar, não dá mole não que ele leva. Ele leva. Aí a gente acorda e fala, desculpa, sai pra lá. Já viu aquela história que você deixou o negócio, você está no meio de um público assim, aí você vira pra cá, quando você olha, tem uma pessoa em cima, aí a pessoa, é seu, aí você, é meu, rapaz, me dá isso aqui de volta. Né? Boa analogia. Esquece que esqueceu, Uhum. Na praia é assim, né? Você deixa na areia, aí mergulha, quando você volta, você falou, rapaz, não abandonei o negócio lá e volta correndo. Olha, o pessoal está até comentando aqui, eu até abri para ver aqui, olha, triste realidade, muito triste, né? Não vejo a hora de voltar, tudo normal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu também não vejo a hora de voltar àquela normalidade. Mas se não der um pontapé inicial, não volta não, tá? Se a gente ficar o tempo todo achando que, quando voltar, a gente só está adiando mais ainda. Não que a gente vai sair daí sem máscara, fazendo qualquer coisa, não. A igreja está aqui com 40% ainda do que estava. Né? A gente já vai mudar em agosto, parece que já abriu para 60%. Eu vou mudar aqui um pouquinho mais. Estamos tentando fazer a retomada das crianças aí. Deixa eu ver até a hora aqui. A retomada das crianças aqui. Só que quando fala para o pessoal também vir, o pessoal não está se prontificando. Gente, vamos despertar. Cadê aqueles que botam a mão no arado? Cadê aqueles que falam que, porque eu estou doido que Jesus volte logo? A igreja é lugar de pregar o evangelho. Pregar para criança, pregar para jovem, para adolescente. Eu entendo o temor de cada um, irmão. Isso aí eu nunca fui insensível. Ninguém pode dizer que aqui na igreja, a igreja está pressionando. Não. Isso aí você não pode dizer que não. Aqui não, graças a Deus. A gente teve muita sensibilidade desde o começo e continuamos tendo. O que eu estou falando é daquele comprometimento com as coisas de Deus. Daquela pessoa que vai fazer alguma coisa, igual eu falo, o professor Edson, o que ele é aqui na igreja é o professor, mas traz uma aula excelente. Eu acredito que ele vai lá, na semana toda ele se prepara, ele já pensa no próximo personagem. E eu quero isso aqui na igreja, como pastor da igreja eu quero isso, que aquela pessoa que vai dar uma aula para EBD de adulto, uma aula para EBD de jovem, uma aula para EBD de adolescente, uma aula para EBD infantil, tem que se dedicar, a gente tem que se dedicar. A gente precisa fazer isso, se dedicar. Entendeu? Para aquilo que a gente vai fazer. Sabe para quê? Para não ter a chance de prostituir. Não ter aquilo que Deus deu para a gente. Como o professor Edson falou, a gente não quer... Olha, ele está quase colocando a mão. Tem gente que vive pela beirada no ministério. Pelo amor de Deus. Vive mais triste, vive mais chateado, vive mais pesado do que com prazer. Não dá, eu não consigo ver isso. Hoje mesmo eu estava pensando em casa orando de manhã. E eu falei, meu Deus, eu saio de casa às 8 horas da manhã, chego em casa 1 hora, tem dia que eu chego quase 2, e não vejo o tempo passar. Com todo respeito a todo mundo. Não vejo o tempo passar. Quando eu olho, já está 1h pouca, deixa eu ir que eu já tenho que voltar. Aí eu chego aqui 4 horas, 4 e pouquinha, né, da tarde, e quando eu vou ver, às vezes eu fico direto, às vezes eu vou em casa tomar um café e volto, quando eu olho já é 10 horas da noite. Aí você me pergunta assim, pastor, você viu o domingo passar? Não vi. Cansado as pernas? Cansa, o corpo cansa. Cansa, falo para você que não cansa não, às vezes até o peito aqui, mas rapaz, se deixasse eu ficava até meia-noite. Sabe por quê? Eu amo o que eu faço. Eu gosto.
Ama Cristo. Ama a obra de Deus. Ame. Se você não está conseguindo, jejue. Faça propósito. Ore. Colhe palavras de amor na sua casa, por amor a Deus. Começa a ler todo dia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Coloca aquilo que você tem dificuldade, visualiza, pega recurso didático para você reaprender, para isso queimar no seu coração. Amém? Vamos lá, porque o negócio é bom, hein? É bom. Olha aí, Edson. Mandaram para você aqui, ó. Edson, cuida do seu chamado e faz com excelência. Um professor inesquecível em 20 anos de conversão. Pastora Luiana aí. Que isso, Edson. Parabéns, Edson. Glória a Deus. Parabéns. Uma honra. Que maravilha. Olha, tremendo, hein? Obrigado, pastora Luiana. Está sempre comentando na nossa aula aí. Isso aí. Como Judá mudou a sua história. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente está numa posição, mas a gente não sabe como mudar a história, não é verdade? Isso é difícil mudar a história. E às vezes alguma coisa que aqui no Judá, o embate que fez mudar a história dele. Esses dois filhos de Judá, de uma relação toda errada, é o que mudou a vida de Judá, sabia? Ele tomou um baque. Naquela coisa de, rapaz, eu fiz um filho na minha nora. A mulher dele não era viva, mas chocou ele. Sabe por que eu sei que chocou? Eu posso até afirmar, pastor, pelo nome do filho dele. O que aconteceu? Tamar teve gêmeos na barriga e botou o nome do filho. O primeiro filho é Pérez e Zerá. De Pérez é que veio Davi, Salomão. De Pérez é que veio Jesus Cristo. A linhagem, né? A linhagem, né? Da linhagem. Veio ter um filho, aí veio na linhagem. Então, quer dizer, Deus utilizou por isso que a gente não pode fazer julgamento de juízo. É só Deus que pode julgar. Só o Criador pode julgar. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Não, pode falar, é uma informação importante. Eu gosto. Por quê? Às vezes o pessoal fala assim, pastor, mas eu tenho que ler genealogia. Falar a verdade para você, eu acho meio chato ler genealogia, mas a importância que ela dá para a gente é isso aqui. Você vê a raiz, você vê aonde que houve uma mudança, você vê a mudança de nome, como foi importante. Então, tudo isso tem um significado. Ler realmente, você pegar ali, né? Ler, pá, cada nome. Mas quando você vai conectando a história, é muito importante. A genealogia era para isso, para conectar a história. Era só esse parênteses que eu queria. E quando o filho dele nasce, esses dois gêmeos nascem, apesar dessa relação toda conturbada, ele já tinha ali os utensílios que ele perdeu, o ministério dele já estava retomado, mas ele tinha declarado que ele estava errado e Tamar estava certa. Ele honrou aquela mulher, apesar do erro dela, mas ele honrou ela. Ele honrou ela, tanto é que o Senhor aceitou isso através da posição de Judá. E como eu sei isso? Pelo nome do filho dele. Pérez significa rompimento, brecha. Quer dizer, ele falou praticamente assim, Deus rompeu esse antigo Judá com o novo Judá, através de Pérez. Deus abriu uma brecha, uma pequena brecha, aonde Judá passou para a sua conversão. Cremos pela fé que Deus atua na vida de Judá através de uma brecha, de um rompimento nessa história de erros. E quantas vezes na nossa vida, através de um erro e daquele sentimento de vergonha na nossa cara, que Deus abre aquela brecha e você fala o seguinte, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu vou tomar esse caminho aqui como verdade e não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não quero saber de ninguém. Porque conversão é isso. É você se arrepender tanto do que você fez de errado, ao ponto de você não querer mais, ao ponto de Judá botar o nome do filho dele, disso daí, rompimento. O nome seu, Pérez significa brecha, porque foi por essa brecha que eu passei, porque por essa brecha que eu mudei a minha história. E mais tarde, ele tomou uma atitude
que levou a bênção dele da primogenitura, vamos dizer, a bênção do pai dele, quando o pai abençoou. Eu teve até uma pergunta do irmão Romário aqui, a gente está atento. Perguntou, antigamente a gente pedia bênção ao nosso pai, e hoje a gente não pede. Por que isso? Eu falei, irmão Romário, nem eu sei. A gente mudou muito como ser humano, cara. A gente mudou muito como ser humano. A gente dá valor para umas coisas tão banais, e para outras coisas a gente dá pouco valor. Eu não sei. Como é que eu vou explicar um negócio desse, se nem eu sei? Às vezes o cara dá valor, tipo assim, ao como o cara está vestido, mas não dá valor muitas vezes a candura que uma pessoa fala com você, a gentileza que o cara... Posso? É um mundo, tipo assim... Posso fazer um comentário? Obrigado, perdão, isso aí já não existe. Eu fico no meio, né? Porque hoje eu entendo quem prega contra a religiosidade, sei o que é religiosidade, não devemos praticar religiosidade, mas por outro lado também eu acho que foi para outro extremo, porque minha avó era católica, e uma vez eu levei uma coça, pensa numa coça, pequeno, criança, não era marmanjo não, porque eu fiquei chateado com meu avô. Eu sou do tempo do Capitão América antigo, lá atrás, e meu avô era marceneiro, então eu queria que, não tinha escudo do Capitão América, mas meu avô era marceneiro e ele sabia fazer, e ele falou que ia fazer um escudo do Capitão América para mim, de madeira, e eu cheguei lá, ele já não tinha feito 2 vezes, aí um dia a minha avó falou assim, pede a benção ao seu avô. Eu não pedi a benção ao meu avô, falou, ela o quê? Você não vai pedir? E ela veio com uma vara e chamou nas minhas pernas. Deu-lhe as varadas na minha perna, que eu fiquei pedi benção gritando, bem alto, benção, meu avô, benção, avô. Meu avô falava, Maria, deixa o garoto. Não, isso não pode, aquela pessoa, bem assim. Então, era uma tradição praticamente, que se tinha de pedir a benção. É verdade. Né? E dentro das tradições, o que acontece? Se perde os reais valores. Porque a bênção tem o seu valor. E dentro das tradições não se explica, só se reproduz. Então as pessoas falam, sabe por que você pede a bênção? Não sei. Você pergunta com todo respeito ao católico, por que ele faz o sinal da cruz? Ele não sabe. Ele vai lá e faz. Eu passava em frente ao cemitério e fazia o sinal da cruz. E eu não sabia por quê. Só falava assim, passou em frente ao cemitério, faz o sinal da cruz. É porque ninguém para explicar. E o que me chamou a atenção, por que eu pedi essa brechinha aqui? Porque eu estava trabalhando essa semana num campeonato, e todo mundo agora pegou o hábito de time de futebol de fazer o Pai Nosso com voz alta. Pai Nosso que está no céu! Aquele momento de concentração do time. Aí eu estou lá, estou ouvindo, achei até interessante, né? Porque a pessoa está na cultura, trazendo culturalmente Deus para dentro do negócio. Só que alguns times saíam do Pai Nosso xingando. Vamos embora, e pip, vamos lá, cambada de pip. Eu falo, como é que ora um Pai Nosso e sai xingando do... É verdade. Então, culturalmente, as pessoas se perderam nos valores. Se perderam. Então, aí aquela falou assim, mas por que eu tenho que pedir a bênção? É verdade, eu não sei, então não preciso pedir mais nada. E a gente aqui está ensinando o valor da bênção. A gente está voltando, irmão Romário, a ensinar esse valor. Isso. Essa aula é para ensinar esse valor. Isso. E uma coisa que eu faço, às vezes não tem aquela história do meu filho chegar, benção, pai, mas todo dia eu abençoo a vida dele, porque eu entendo o valor da bênção. Eu falo, meu filho, eu quero te abençoar. Aí ele, pai, muito obrigado. Aí à noite eu vou lá na cama para orar com eles e tal. Meus filhos, eu abençoo vocês. Aí eles, pai, muito obrigado. Eles agradecem. Então tem que partir de nós também, dos avós, impor as mãos sobre os netos, sobre os pais, sobre os filhos, e ensinar. Vem aqui, isso. Deixa eu te abençoar. Chegou na casa, né? Amanheceu, vem cá, deixa eu te abençoar, impõe a mão. Faz isso. À medida que você vai fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele que vai pedir. Ele vai sentir falta. O Senhor não me abençoou hoje, vô. Hoje você não abençoou. O Senhor não me abençoou hoje, vó. É isso aí. Entendeu? Então, culturalmente, é a gente que ensina. Se perdeu é porque a gente tirou isso e não explicou o significado. Porque os jovens, a geração de hoje, elas não querem nada sem significado.
Por que que, eu vou falar mesmo, por que que a esquerdalhada que ensina na faculdade que está lá, está convertendo muitos jovens? Porque eles pegam vários argumentos, faz uma mudança para a pessoa falar assim, meu Deus, é muito isso, e tem gente que acha que aquilo é uma verdade, porque eles pegam narrativas, argumentos, vem que, e a gente fala assim, por que que você fala Deus te abençoe? Aí a pessoa chega na faculdade, um jovem, não sei, é um hábito lá da minha avó. Então você nem sabe, aí o cara pega um argumento, fala aí, gente, é por isso, por aquilo. Então a gente tem que ter base bíblica, a gente tem que ter base da bênção de Deus, da importância, do poder da palavra, do que é você liberar uma palavra sobre a vida de um filho, de uma palavra sobre um casamento. Ontem, eu e a pastora oramos de manhã na cama, oramos para tomar café, e nós ficamos em casa, nós não saímos, optamos por não sair porque vai ter o aniversário de Bernardo na próxima semana, agora, e optamos de ficar em casa, né, com eles. E quem orou pela nossa vida foi os nossos filhos. Glória a Deus. Isso mesmo. Entendeu? Quem orou ali à noite foi os nossos filhos. Nós oramos juntos, oramos de manhã na mesa, mais uma vez agradecendo a Deus, e oramos porque eu acredito que para eles também é uma bênção ter os pais casados. Para eles também é uma bênção ter os pais ali junto, entendeu? Então essas coisas somos nós que temos que culturalmente, espiritualmente estar demonstrando, e a importância, hoje é muito importante você explicar a importância, não só fazer. Os nossos antepassados erraram, acho que eu posso dizer, nesse ponto. Por que eu tenho que me ajoelhar na igreja? Ajoelha, porque você quer que eu passe vergonha, todo mundo ajoelhado e você não ajoelhar, a criança ia lá. Não ensinou o significado. Não significado, isso. Esforçado não vai. Isso aí, então era esse parênteses grande que eu abri. Quase um texto todo, meu parênteses. Mas aí Judá, ele começa ali, né? Ele faz esse rompimento, atravessa e depois ele muda. Quando ele chegou já, olha que atitude, quando ele chegou lá no Egito, José teve aquele sonho, né, das vacas magras, vacas gordas, espigas mirradas, espigas boas. Faraó colocou ele como governador e ele falou assim, 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade. Não, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. No ano de prosperidade tem que ajuntar muito trigo, muito cereal, para no ano de fome a gente não passar fome. E aconteceu isso. Só o Egito juntou aquela quantidade de comida, todos os povos passaram fome. Então, o povo dos irmãos de José, os 11 irmãos de José, ficou Benjamim tomando conta do pai, e os outros 10 foram lá para o Egito buscar mantimento, porque eles estavam passando fome, estavam passando dificuldade, comprar com o governador do Egito, mas eles não sabiam que era José. Chegando lá, José reconheceu, mas José estava pintado de forma de egípcio, e eles não reconheceram José, achando que estava morto. E eles, são meus irmãos, cara. Aí ele pergunta, o pai ainda vive? Vive. Existe um outro irmão? Você tem mais irmãos? Tem. Como é que chama? Chama Benjamim. E onde está? Olha, ele está lá com meu pai. Aí o que ele fala? Falou, então vai lá, busca Benjamim, que eu vou dar um mantimento se você trouxer Benjamim. Aí o José, aí eles falaram, não, mas se tirar, é o maior problema, tirar o Benjamim do meu pai morre, se tirar, então vocês vão morrer de fome, porque eu não vou dar alimento. Aí ele falou o seguinte, e para garantir que vocês vão voltar, alguém fica comigo, segurou Simeão ficou lá, e eles voltam. Judá, quando chega lá, 2 pessoas tomaram uma posição, uma foi Rúben e a outra foi Judá. Judá tomou a posição de falar o seguinte para o pai, falou, pai, não vai acontecer nada com Benjamim, vou levar ele, e ele está sob nossa responsabilidade, sob minha responsabilidade. Quando chegou de frente Faraó, José botou no saco de Benjamim, de trigo, um cálice, e falou, alguém me roubou, está faltando um cálice, confere aí. Não, a gente não é ladrão não, seu governador, a gente não é ladrão a gente não é. Ele falou assim, então vasculha. Aí achou no Benjamim, ele achou. Uma coisa importante é o seguinte, Shineon ou Simeão significa orelha, né? Ouvir, né? Então, mesmo que você abandone
o seu ouvido, ele fica, né? O ouvido fica refém da gente. Então, muitas vezes a gente é pego pelo nosso ouvido. As tribulações vêm por aquilo que a gente ouve. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, disse o próprio Jesus, disse o apóstolo Paulo. Então, tudo que a gente ouve de bênção, ela fica retida. Simeão ficou retido ali, o ouvido, né? Shineon. Então, é um aprendizado. Aí quando eles chegam ali, descobrem que é Benjamim, o governador prende Benjamim, Judá se levanta. Judá, ele já tinha se convertido. Ele falou o seguinte, eu dei a minha palavra a meu pai, Rubem deu a palavra, mas não se levantou. Mas Judá falou, faz o seguinte, eu não sei o que o senhor vai fazer com meu irmão, se vai prender, se vai matar, mas eu vou ser fiador, pode me matar no lugar dele, pode me prender no lugar dele, meu pai vai sofrer demais. A gente já perdeu um irmão chamado José, e a gente sofre até hoje. Não tem um dia que a gente não sofra com a perda de Judá, culpa nossa, nós vendemos e matamos o nosso irmão. Tá falando, e José se emocionou com as palavras de Judá, porque Judá tinha mudado. Judá não era mais aquele camarada que não pensava em nada. Judá era um homem sincero perante a Deus. Essa ocasião que nasceu Pérez, ele já tinha rompido a brecha, e todas as palavras de Judá chegaram ao coração de José, ao ponto dele chegar e falar o seguinte, todo homem que está nessa sala some, sai da frente, eu quero só ficar somente com esse pessoal aqui. Saiu, ele tirou a sua maquiagem, chorou, que das portas exteriores dava para ver o choro do governador, o choro de José. Tamanhas as palavras bonitas que aconteceram em Judá. Ele moveu o coração do irmão dele que estava endurecido, e isso foi a mudança da história de Judá. Então, como mudamos nossa história? A gente muda a nossa história quando a gente é sincero com Deus, Aleluia. É sincero com as pessoas. Quando a gente é sincero, independente de como a gente fala, isso move as pessoas. As pessoas falam, poxa, ele está falando com a sinceridade que está mexendo no meu coração. Judá, ele falou com a sinceridade, e essa sinceridade é a característica de Jesus, falar com sinceridade. Aleluia. A característica de Jesus é ser fiador. Eu morro por Benjamim, se for possível. Jesus falou, eu morro por você, se for possível, eu morro por você, Jesus disse, e morreu. Jesus morreu na cruz por você. É a mesma característica de Judá, é aquele que está disposto a morrer para salvar a sua vida, e Judá estava disposto a morrer e converteu o coração de Moisés. Essa é a mudança, isso que mudou, essa é a mudança da vida de Judá. Aleluia. Vamos falar aqui rapidamente aqui, mas antes uma coisa, um comentário que foi feito, eu guardei para essa hora para falar isso. Você já sabe até o que eu vou falar. Acho que eu já sei. Olha a blusa do professor Edson, olha o leão que ele escolheu de vir hoje, está quase florido, olha lá, o leão. Vou chegar próximo aqui para mostrar cores, eu falei que até o tênis dele, o solado está diferente, rapaz, olha só, gente, que maravilha, hein? Eu cheguei aqui. Tem um comentário aí falando da sua aí, tá vendo? O professor está mudando, rapaz. O professor está. A gente aqui no discipulado aqui, daqui a pouco ele vai vir com a blusa florida, hein? Bolsa florida a gente chega. Acho que eu vou dar uma blusa para ele de presente. Acho que eu vou trazer. Mas você tem que compartilhar esse negócio para ficar bonito. Colorido não é florido. Entendeu? Compartilha aí. Compartilha esse Hashtag negócio. Colorido não é florido. Olha aí, ó. Aí, botaram aqui, já estão comentando. Falou nisso, rapaz, vira comentário aqui no chat aqui. Comenta aí, você que gostou do leão da blusa do professor Edson. O leão da tribo de Judá. Isso aí, comenta aí. Vamos então para o último tópico aqui rapidinho, que já está na hora do culto. Deixa eu falar aqui, professor Edson, segredo, só nós dois. Não, eu vou contar para a equipe aqui hoje. Você deu bem, Henrique? Trouxe benção. Chegou um bolinho para a gente. Uma irmã trouxe um bolinho e um café para depois da aula. Obrigado, não vou contar quem foi não, só para a gente aqui. Obrigado, irmã Fabiola, Deus te abençoe, tá? Muito obrigado. E olha aí, gente, aprende. Aquele que trata um profeta com o mérito do profeta, glória a Deus, obrigado, hein? Vamos lá então, qual a importância de Judá para os nossos dias? Que a gente falou bastante, finaliza aí daquela... Judá, a gente falou em Apocalipse 5:5, não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eita glória. Não Forte, chore. né? Nessa ocasião aqui, João, ele já estava chorando, porque ele viu que ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém. E João falou assim: se ninguém pode abrir o livro, todos nós vamos ser acusados pelo acusador e não vamos ter direito a nada, vamos morrer na vida eterna. Ninguém abre. Aí o anjo fala o seguinte, ó: não chores, porque há um que é digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá. E daí nós pegamos essa parte do leão da tribo de Judá. Que leão significa força, valentia, coragem e ousadia. Juízes 14, 18, Provérbios 28, 1, né? Apesar de Rubens ser o primogênito, mas ele cometeu uma falha que deitou com a mulher de seu pai, Bila, e por isso Jacó, abençoa Judá com uma promessa de linhagem messiânica, grande promessa, e profetizou assim, foi o primeiro texto que a gente leu, que Judá seria o leãozinho, e da tribo dele viria um grande leão, o leão da tribo de Judá, que tipifica o próprio Jesus Cristo, no Gênesis 49, de 8 a 12, e que o seu cetro, que significa o governo, e suas leis, o legislador, estariam sempre a seu favor. Quer dizer, quem está debaixo do leão da tribo de Judá, quem está debaixo desse poder de Jesus Cristo, sempre o governo e o cetro e as leis, os legisladores vão ser a seu favor. Não tema, não estamos fazendo uma lei que vai fazer isso e vai fazer aquilo, e balela, porque o cetro está na mão da tribo do leão de Judá, e o legislador está a seu favor. Então não há lei nenhuma na face da terra que possa prejudicar aqueles que são da tribo de Judá como nós. Não há governador na face da terra que não possa, que mesmo que faça uma coisa contra, Deus vai prosperar, vai mudar a história, e essa coisa vai ficar a nosso favor, porque baseado nessa promessa que foi dita aqui, o cetro estaria na sua mão, e o legislador estava sobre seus pés, estava nos seus pés. Quer dizer, as leis e os legisladores estão abaixo dos pés de Jesus, a ponto dele, a submissão. Então não temas. E o que eu digo é esse: apesar de uma vida de erros, Deus tem uma brecha, tem um escape, tem uma promessa para você. Apesar de seus erros, Deus tem uma brecha, uma promessa e um escape para você. Aleluia! Deus tem mudança para as nossas vidas, tá? Ele tem mudança para mim, Ele tem mudança para você. Você que está aí hoje, que não é cristão, que não entregou sua vida a Cristo, entrega a sua vida a Jesus. Você que está aí vivendo um momento de desânimo, de se perguntando, será que é do meu tempo? Deus está falando, muda, é hora de você se comportar como um leão, chega de ser gatinho, não é isso? Agora é leão. Vamos rugir, igreja, vamos rugir, povo de Deus. Deus possa nos abençoar. Uma aula maravilhosa, uma aula abençoada aqui pelo nosso querido professor Edson, né? Então que Deus possa abençoar todos os outros professores, né? O nosso ministério de escola dominical. Vamos orar, professor Edson, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus, obrigado pelos nossos comentários aqui. Todo mundo que é nosso participante aqui, que está sempre participando, vamos que vamos, tá? Fiquei feliz aí, ó, com a indumentária, com a vestimenta hoje do professor Ed. Eu acho que ele já está já devagarzinho, acho que até o final aí vocês vão ver o professor Edson. Eu vou comprar de presente para ele, eu vou me comprometer, eu acordei com isso no coração, nem sabia que ele ia vir. Tem dois lados, um lado é florido, o outro é liso, entendeu? Vou começar pelo menos as bordinhas floridas assim, dá para ele, né? Uma golinha florida, não sei. Ele chega e fica vermelho, que ele fala assim, rapaz, eu tenho um problema, quando eu gosto do negócio eu uso direto, eu tô com medo dele gostar e ficar vindo florido todo culto. Aí, Luísa,
Vamos lá, gente, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado. Muda em nós o que precisa ser mudado, muda a nossa consciência, muda a nossa mentalidade, mas uma mudança pelo teu Espírito, pela tua palavra, direcionada, dirigida, conduzida e orientada por ti, mediante a sua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê um domingo, cultos abençoados e um restante de semana na tua presença, em nome de Jesus, amém. Beijo no coração.